Eu posso dizer para vocês que Exu faz um erro virar acerto e um acerto virar um erro. Vocês acreditam nisso? Que Exu muda as coisas? Um erro pode comprometer tudo que já está traçado, não é verdade? Entretanto, muitas vezes, conhecido Exu das entradas temporais, nos impede a cometer certos atos que inicialmente acreditamos ser aquilo que deveríamos fazer, cometer. Inicialmente, aquilo derrubaria o nosso oponente. Mas à frente vemos que tais atos foram necessários para uma mudança revolutiva e involutiva também, pois toda evolução vem da revolução. Exu também não tem conceito de certo e errado. Daí vem atrelado como nosso sistema regente, basado dessa forma, que age de acordo com a necessidade. Posso dizer para vocês que isto também se reflete nesta frase de outro Orikiki. Exu que faz uma pessoa falar coisas que não deseja. É um Orikiki muito famoso. Seus impulsos são tão fortes que a qualidade desse Exu, exaltada em outra passagem, não manipula a pessoa. Ele, na verdade, pede para a pessoa não manipular ele e manipular a outra, ao seu bel prazer. Exu tem um caminho definitivo e trançado. Desta forma, sua palavra se ecoa em todo o universo. Podemos até afirmar que Exu ora Orikiki, ora no Ilê, ora no Orum, ora na terra. Exu habita na nossa casa, no nosso templo. Podemos dizer, mais uma vez, os antigos deixavam rastros da sua vida, Exu. E mesmo possuindo uma natureza caótica, podemos dizer e concluir que aborrecido ele senta-se e pede uma vida. Logo, Exu, comedor de carne crua, se contenta em comer uma formiga que está adormecida e aborrecida, como um portador de mistérios do tempo e do espaço. Exu vem, na sua dimensão, dar coisas ao ser modificado de acordo com os seus interesses. Se ele, por seu caos e a ordem, se zanga, pisa nessa pedra, ela volta a sangrar. Ao contrário de nós que temos nossos sentidos limitados, Exu consegue enxergar a energia da vida. Até naquilo que consideramos intimamente ligado. Por isso que ele consegue extrair energia de todas as raízes, do sol, do mineral, da água, do mato, de todos os portais. Segundo uma antiga lenda, uma determinada situação, Exu se transformou em pedra para escapar dos soldados que o perseguiam. Isto demonstra que ele mesmo sabe reconhecer seus limites e a sua magia é conforme as suas necessidades. Exu é construtor dos tesouros reais, é o porteiro de Olorum. Você que provocou o rei para sair, lembre-se disso. Não se esqueça, a natureza caótica de Exu, nos 7 reinos, age como incitadora. Provoca guerras externas e internas nas pessoas.
pois conhece os meios de alcançar os nossos sistemas. E a partir deste ponto, causar as mudanças necessárias. Exu é capaz de destruir e matar se necessário, com teu poder transmutador. Em algumas lendas agem de formas completamente contrárias ao senso comum de justiça, de ética e de moral. Sim, ele age. Ele também arquiteta, planeja, age silenciosamente para alcançar seus intentos. Mas ele gosta de ver as desgraças do seu inimigo. Caráter irreverente que demonstra aversão à lei. Interessante que, apesar de ser o caos e o fiscal da lei, ele também tem aversão a regras engessadas. Eu quero prosperidade de você, Exu. Você que é dono da saúde, da condição programada, da vontade, da propriedade, prosperidade, dinheiro, saúde, beleza. Exu, eu quero isso. Amor, carinho, afeto, riqueza, beleza e dinheiro. Esse trecho de um Oriquiqui mostra que a natureza caótica de Exu pode interferir beneficiando seus adeptos. Sem a menor sombra de dúvida, sua ação combate a estagnação e causa contraparte de todos os pedidos feitos, mas de uma forma que nunca compreenderemos a natureza caótica que ele age. A natureza caótica de Exu, de acordo com a vontade dele, não está subordinado a ninguém. Muitos nos compreendem e muitos não compreendem. E a ação que rompe a estrutura estagnada, linear e temporal pode ser considerada caótica. Afinal, uma trajetória escrita com as interferências de Exu poderiam retratar um monte de mistério, onde as relações pessoais estariam vinculadas a este meio. Falando em relações pessoais, Exu também pode receber, em outro Oriquiqui, o título Senhor das Relações Pessoais. Senhor das Relações Pessoais. É uma seara que devemos cada vez mais prescindir. Busque-nos para dar a salvação. Exu tem a capacidade de salvação individual e coletiva do adepto. A relação que iremos construir com ele dias a respeito de uma raiz feita de um laço feito encadeado com ele, aonde eterno pacto e confiança rege. Porém, para ganhar a confiança de Exu, tem que demandar alguns trabalhos internos. Sim. Para a necessária gnose da quimbanda brasileira. Ades Exu, Melei. Ades Exu, Melei. Significa Exu está presente no nascer da aurora. Isso demonstra que existe uma relação entre a natureza e o Exu. E o que desperta da luz, esotericamente falando, Luciférios, portador da luz. Luciférios, portador da luz. O portador da luz. Férios, Oxis, luz. Cujo significado de Exu podemos interpretar de várias maneiras. Um ser que traz a salvação está na aurora. Justo, Odara. Cuja essência caótica de Exu é usada para incorporar uma estrutura emocional humana, material de quem busca, da comunicação, cuja folha da folha liberta a vontade. A folha da folha liberta a vontade. Sim, dando um rumo certo. Todos esses trechos de Oriquiquis, de Itãs, interpretação nos mostram como o nome de Exu foi arquétipo, fervente da África para o Brasil, nomeando espíritos para a folha e as colunas do Venerável Maioral. Usamos apenas algum exemplo para as colunas do Venerável Maioral.
pois existem inúmeros outros que poderíamos estudar. A relação de Exu com os deuses, com os orixás, não nos compete, pois não faz parte da nossa quimbanda, da nossa busca. Porém que fique explícito a todos que analisarem com forma comparativa, encontramos sim realidade de Exu com muitas outras tradições. Portanto, cuidado com o engessamento, hein? Cuidado com a tua língua. Estude. O que importa é a força ao longo da criação, desvencilhamento de outras expressões religiosas, que fez sim determinações de espíritos qualificados, caracterizados, secundários. Exu de 1º grau e Exu de 7º grau não é igual. Para Exu, faça crescer de uma forma com qualidade o título. Todo espírito que carrega, que caminho evolutivo, que exerce função diferenciada, está na quimbanda. Sim, Exu da quimbanda é espírito nomeado, tem natureza caótica do caos, domina a polaridade, age de forma concomitante com a natureza cósmica, com a natureza das bruxas, senhorias, maiorais. Exu de quimbanda é maioral. Ele abre, ele é barato. Pelo que estudei e compreendi que Exu deixa um nome com muita qualidade. Natureza caótica, abre o caos. Abre o caos, abre o caos. Domínio da temporalidade, domínio do elementares, do fogo, água, ar, terra, personalidade astral, traçada de uma forma convicta, aniquilação do ego, ação de possessões, no caso aí, as possessões, portador da libertação humana. É muito difícil essas crianças todas compreenderem. Principais características dos maiorais. O título Exu, além de conter todo o processo de desdemonização imposto pelo Estado cristão, esotericamente demonstra a tua real atuação no mundo, a essência luciférica de Já. Residia licenciosamente desde o começo do mundo, desde as grandes transformações. Os Exus que se manifestam na quimbanda possuem essência verdadeira e obscura. Não são sujeitos a ninguém nem a nada. A forma de ação de Exu de quimbanda é completamente adversa dos espíritos que recebem nomenclatura em outras formas de culto afro-brasileira. Em nossa tradição tem muita diferença e muita tratativa com Exu. Exu de Umbanda é uma coisa, Exu de quimbanda é outra. Não exerce a plenitude na Umbanda, porque aqui na quimbanda ele não tem tempo, ele é atemporal. A religião é pautada em conceitos morais e éticos pré-estabelecidos, sanções humanas, aos espíritos que na quimbanda não aceitam. Esse espírito, ao contrário do que se manifesta aqui na linha da quimbanda, não sofreu pressão suficiente absoluta para que ele largue o caminho dele. Não sofreu. Ele caminha e bate junto. Ele é a oposição para que possamos trabalhar, pois estamos submetidos a esses dois pilares do venerável maioral. Formação doutrinadora de Lúcifer. Por fim, o portador da luz, por mais que o nome ganhe repressão interna cristã, seja cerceamento causais, das leis causais, é tão grande que os espíritos possam apenas permanecer apenas como fonte alimentadora de seus egos. Muitos desconhecem o cerco leal de Pai Lúcifer. Ele age em juízos comportamentais. Você quer julgar o que você não sabe, não é isso? Um Exu de quimbanda não age através de paradigma, de pré-estabelecimento, não. Se tiver que notificar uma linha, positiva ou negativa, fará sem nenhuma reserva mental. Ele vem e faz. Agirá de acordo com o que foi pedido. Sim. E só fará
aquilo que ele realmente quer fazer. Quando fizermos uma solicitação a Exu, principalmente pessoal, temos que aguardar as respostas de todos os oráculos que Exu se comunica. Porque quando falamos em que formou o espírito, vai agir a frase: os fins justificam os meios. Do popular maquiavelismo, Maquiavel, seria Exu desprovido de religião moral ética. Exu liberto que faz e não se submete à ordem. A isenção de preconceitos estagnados não significa que Exu não cumpra com os seus atentos. O que é bom para mim pode não ser para outras pessoas. A religião só vem mais para destruir do que construir. Porque o templo é você. Se você não se achar, você não vai se achar nem na Quimbanda, nem na Umbanda, nem no Candomblé, nem em lugar nenhum. O Exu está dentro de você. Há cerco entre Exu e você. Exu de Quimbanda pode ser usado de todas as artimanhas possíveis. Sim. Inclusive mentira, estagnação. São papéis preponderantes. Logo, seria uma afronta ao sistema impor religião a Exu. Principalmente religiões cristãs, como herdeiras. Isso é uma afronta ao sistema de Exu. Começaram a banalizar Quimbanda. Que ridículo é isso! Através do negro, da morte, através da magia negra deplorativa, sem saber o que é magia. O que você está fazendo? Quimbanda é isso? Ninguém discute. Torna-se previsível, linear e até mesmo estagnado. Podemos dizer que tudo é governado através de normas e leis. Isso ninguém discute. Torna-se previsível, linear e até mesmo estagnado o pensamento. Porque se temos lei para seguir, já sabemos o que temos que fazer, não é? É, mas não é bem assim. Não é bem assim. Para Exu não é bem assim. Se as leis são necessárias para organizar uma sociedade, significa que dentro das mesmas existem forças opostas que vão contra essa lei. Segundo o conceito de Nicolau Maquiavel, a sociedade é construída por indivíduos ambíguos, contraditórios e maus. Se não existir uma força coercitiva que combate, dificilmente esse mal seria contido. E as consequências seriam as desagregações sociais. Em vez de sociedade livre, é abster-se reciprocamente de feitos da violência externa, do agente externo. As ofensas da violência da exploração adequam-se à sua propriedade e vontade do bem viver. Nietzsche Frederic já dizia: além do bem e do mal na sua obra, além do bem e do mal, o que fica evidente para nós é que seja para combater o mal imposto pela supremacia das nossas facas, amparadas pela sociedade protecionista, que nada ampara. Uma hipocrisia social. A supremacia da massa fraca é um berço onde as forças tentam sufocar a seleção natural através dos valores humanos. Sociedade e disciplina. Defesa de instituições, egos. Por mais que a sociedade seja fragmentada, existe uma espécie de tela invisível que você não vê, mas Exu enxerga, que os conectam, que seja parte da natureza humana e dos reinos. Porém, ela organiza esse habitat social sem pedir ordem. Perceba que a água corre, que a pedra está aqui. Não perde permissão para correr. A pedra está aqui. E essas forças têm que existir e tem que combater. E se todo mundo aceitar o que você quer,
Sabe o que acontece? Você vive num demônio na terra. Amigos vazios, escolas, círculos sobre círculos, esmagando a sua natureza, a natureza espiritual sua. O ser humano tem um forte impulso materialista. Geralmente, isso esbarra em conceitos e fins comuns: carro, casa, propriedade, dinheiro. Esse impulso materialista torna o homem de tal forma escravo de valores intrínsecos que ele mesmo carrega, que são adaptados à nova lei, a lei humana. Essa miscelânea de impulso faz com que o homem, dentro do grupo social, analise as coisas de um ponto de vista crítico. Quando a lei esmorece, a lei abaixou, o homem avalia e levanta a espada. O homem se torna predador da sua própria relação, começa a competir entre ele mesmo. Ao analisar o esqueleto da quimbanda brasileira, vislumbramos que Exu e Pombogira também estão organizados em sociedade, em reinos, distintos de impérios. Não se trata de uma única sociedade, mas de legiões, de reis e rainhas, que conectam uma a outra força, a um objetivo maior, ao trabalho dos maiorais. Sim, quando citamos um ponto de força de Exu, devemos ter ciência que esse mesmo ponto de força tem uma regência. E toda estrutura de ação, seus reinos, estão em constante estado de expansão. Cabe-nos a máxima de Augusto Conte: ser o organizador dos nossos progressos. Sem organização, você está enfadado ao insucesso. Percebeu por que você não anda? Lembremos que todos os Exus de Quimbanda, meu querido, minha querida, um dia estiveram sob a ação da sociedade e convivem com formas de pressão. Pensa que é só você, não. Porque apenas certos espíritos foram atraídos para a coluna do venerável maioral. Por quê? Só certos, e outros ficaram à mercê do sustentáculo escravista dos espíritos. Você já fez essa pergunta? Por que alguns Exus não são do maioral e outros são? Por que alguns são da linha 7 ao 9 e outros são Exu escravista? Porque a organização dos reinos do Exu diferencia dos reinos da sociedade. Os homens que adaptam o que realmente a sociedade pode ser classificados como estagnados. Se eu tenho gente estagnada, eu preciso de Exu estagnado. Um Exu 7 não vai conseguir fazer você entender com essa cabeça tua, toda drogada, anestesiada pelos teus conceitos e preconceitos. Por isso que eu tenho que ter um Exu de nível de primeiro grau, para ensinar para você o básico, materialistas ou não, né? Exu tem normas éticas, morais, sólidas, suficiente para não perceber os inúmeros círculos que cercam. Toda ação parece ser orquestrada por algo maior, e a previsibilidade do mundo é atendida. Dentro da nossa tradição, é chamado de homem de barro, da nossa quimbanda. Existem homens e mulheres que, por sua vez, rejeitam e combatem a sociedade. Rebelam-se de maneira adversa e ostentam solitariamente os seus intentos revolucionários antissistema. Alguns são extremamente organizados, outros extremamente desorganizados, mas nenhum enlace é suficiente forte para desviar seus objetivos. Geralmente têm vidas conturbadas, pois pelo fato de ter convicções muito enraizadas, não conseguem seguir padrão. Não podem confundir, não pode se confundir isso como uma revolta superficial, tá? Um pseudo revoltado. Eu sou quimbandeiro porque eu sou revoltado, não. Você é revoltado porque você não se acha. Quimbandeiro não é revoltado. Quimbandeiro combate a opressão. Quimbandeiro combate a escravidão, silencioso ou não. A nossa característica é a característica desses seres isolados da sociedade, pois nossos conceitos se tornam repugnantes. Por vezes, os acontecimentos que a vida impõe a tal pessoa é pesado
E eu vou falar para vocês, fica difícil viver no meio de vocês, no meio humano, no meio da sociedade. Fica. Por quê? Vícios, suicídios, excessos podem ocorrer na vida desses, sim. Porque eles são portais vivos, abertos. Assim como a repressão, tratos de misantropia estão nesses seres. A misantropia é discordada pela Quimbanda, do ponto de vista acadêmico. Quando a palavra é aplicada a grupos que têm comportamentos extremistas, a Quimbanda não concorda com isso. Em verdade, entendemos que qualquer grupo se ampara em comportamentos e ideais de um grupo social interno. Sob a ação individual, entendemos que ninguém nasce tirano, nem homossexual, nem judeu, preto, porque quer. Isso são conceitos passados pelos comportamentos de ancestrais, de influência familiar. Enraigados. A misantropia é um ódio, é uma aversão inexplicável que se aloja em todos os demônios internos de cada pessoa, a ponto que a matemática da sociedade, geral e determinada, não se enquadra no nosso conceito. O nosso modelo de Quimbanda é uma sociedade de barro, o homem de barro, quanto o homem de fogo. O homem voltando a Exu como ele é, a sua natureza. Assustador e superficial, sim. Afinal, corrompe todas as forças morosas desse sistema. Porém, geralmente, quem domina a sociedade não é o homem de barro, e nem tampouco o homem de fogo. Existe uma classe de homens e mulheres que manipulam, recriam os conceitos da moral e da ética. E ninguém percebe. Edificam poder, domínio, materialidade, aprende a manipular o sistema, as ovelhas, a massa, em prol de seus objetivos. Usam todos os artifícios de manobras e as brechas que o sistema societário fornece para galgar o desejo e o capitalismo, numa ânsia incontestável. Sob uma visão espiritual, esses seres não são seres ascensionados. Exatamente possuem características que diferem dos homens de barro. São medíocres, pois estão entre o fogo e o barro. Eles não são nem fogo nem barro, como se fosse um barro cru, não cozido. São escravos do seu próprio mundo e do seu dinheiro, e acabam sendo atraídos pelas correntes inerentes ao barro cru, correntes escravagistas. Entretanto, outros tornam-se expoentes de fogo e aprendem a caminhar na senda. Muito bem. A Quimbanda, quando citamos estruturas e reinos de Exu, devemos deixar explícito, apesar de ser uma espécie de sociedade elítica, espiritual, o que recebemos como tal é a origem africana, que muito se adaptou ao Brasil. Primeiramente, a ordem que foi criada, que foi proteger os reinos, não visava proteger os fracos e os reinos. Era a guerra latente, quando os espíritos são direcionados para uma ação individual e coletiva. Quando atraídos para essas lonas murais, os espíritos podem ter certas características mundanas, através de uma profunda alquimia interessante. Retiram da essência, da ética, moral, tais conceitos que para o ser humano deixa de existir. Bem e mal é coisa cristã. Nós somos bom ou ruim tecnicamente. A sociedade que Exu vive não é baseada em preconceito. Não existe grupos circulares em ação, família, escola, amigos, etc. Para Exu, apenas impulsos são os reinos, os 7 reinos da Quimbanda, que cada espírito pertence. Desse entendimento, nascem perguntas que alimentam a mente dos adeptos. Por que todos esses exércitos de Exu, esses milhões de Exu? Para que tanto Exu? Para quê? Qual a real função desses reinos? Se todo o sistema é construído de forma linear, contínua recarga energética, para que tanto Exu? Se nenhuma ação de causalidade ocorrer, todos os seres humanos estão submissos à estagnação contínua e às trevas dominantes. Se existisse, eu vou responder, apenas uma falange, você estaria submisso
somente a um caminho. Mas o teu caminho não é igual ao do outro. Logo, precisamos de especialistas que se oponham ao sistema, que conheçam o sistema. Exu é o fiscal, o sistema causal, o promotor de justiça do espaço. Esse é Exu. Poderosas descargas capazes de manter acesa a chama humana. Sim, combatendo esses deuses escravistas, escravagistas, esses preto velho da Umbanda, esses caboclos, que apanharam na mão dos portugueses e agora dá para conceber um preto velho rezando Ave Maria? Dá? Ah, para, né? Não dá. Se ele foi massacrado pela Igreja Católica. Se Exu provoca a mudança através do caos, que ataca as linhas retas e organizadas, estabelecidas estão as regras eternas. Pois é, olha o trabalho de Exu. Podemos ver a ação de Exu em diversos momentos históricos: rebeliões, ascendentes, guerras, partidos, organização política de oposição, queda de ditadores, de império, passeatas na rua. Sim, essas mudanças sutis e drásticas são um trabalho de Exu, você sabia? A ação de Exu é muito maior do que o que você vê, do que você pensa. Lembramos que Exu de Quimbanda são espíritos que agem de forma individual e coletiva. São legiões, sempre modelando novos conceitos ou protegendo algo antigo. Se formos exemplificar essa ação de Exu, poderemos dizer que a queda do militarismo no Brasil teve a ação de Exu. E como sabemos que essa mudança foi feita por Exu, por Espírito? É a minha pergunta. Em primeiro lugar, ao analisarmos um conceito histórico, quanta confusão houve até a resistência se formar? Quanto sangue foi derramado? Depois disso, como a resistência agiu? Aos mais tardios e humildes, se sujeitaram à resistência dos militares. E outra parte, a parcela da população desejava o antigo sistema de volta. Exu deu aos rebeldes o direito de governar. Mas quando Exu viu que os rebeldes governavam de forma errada, como que ocorre hoje, começa uma mudança para tirar esses rebeldes que governam de forma desordenada. Perceba, logo aquele que veio opor tem que saber opor de forma organizada, não de forma bagunceira, corrompida, porque senão teremos o mesmo sistema e aí não temos revolução. A população não precisa saber que existe uma ação de Exu em todas as mudanças, mas os adeptos sim, precisam aprender a verificar de forma consciente. Está na Quimbanda para saber. Seus mentores são muito além do que um templo de Quimbanda, um toque de Quimbanda. Eles orientam vocês para que vocês possam andar no mundo sobre as pedras e sobre os desafios, porque vocês estarão todo preparados em armadura. A formação dos reinos de Exu e a relação com a misantropia, segundo o nosso entendimento, é amplo. Ele é muito além do que a temática da faculdade. Existe uma diferença do indivíduo que tem um comportamento natural e do que foi influenciado pela sociedade. Existem arquivos acadêmicos que em ambos os casos tratam-se de misantropia. Entretanto, são analisados de graus diferentes. Entendemos que, isolados ou não, radicais, antigos, passivos, a misantropia estimula o ódio. E é dessa forma promove desgraça. E isso não é Quimbanda. Portanto, nós discordamos que Quimbanda está dentro da misantropia. Nós não somos misantropia. Nos opomos ao que realmente prejudica. Não é uma oposição por oposição. É a imposição contra a escravidão. A relação de misantropia com o reino de Exu ocorre na relação de almas pós-morte, no desencarne, pós-morte. Aqueles cujas essências estão edificadas fortemente nas linhas causais não servem mais para a armada do venerado. Apesar da alma inconformada com seus olhos externados, silenciosos, são capazes de resistir à mudança que será imposta. Entendemos que o radical extremista convicto sofreu anos de perseguição porque teve repressão da sociedade.
pode compor as mesmas fileiras? Não, não pode. Porque seus olhos estão travados e não podem ser direcionados a X e Y. Eles querem agir contra todos, em sistema linear. Revolta por uma determinada situação não é suficiente para que uma alma seja atraída pelos fortes do submundo. Se é um grupo que quer derrubar o governo, esse ódio deixa de existir. Logo, se esse grupo se revolta contra tudo e contra todos, deixa de ser serventia. O maioral da Quimbanda, espiritualmente, ele quer espíritos estrategistas, Exus de competência, que sabem o que querem. Eles têm o que nós chamamos de foco, meta e objetivo. A importância de compreender a formação no plano astral, para o plano material, é de suma importância. Que toda a magia que você vai fazer, ela começa a existir nas diretrizes do mapa mental. Se soubermos como Exu age, devemos equilibrar as ações do complexo da nossa vida, e principalmente na escalada espiritual. Para isso, existem rituais, conjurações, trabalhos específicos para isso, magia e automagia. Existe um monte, milhões de rituais. Rituais, inclusive, somente com palavras. Sim, com água. Sim, com rosas. Sim, poderosos. Poderosos. Logo, para a conclusão do tema, tudo que está em cima, como eu sempre falo, está análogo ao que está embaixo. Exu trabalha uma revolução. Você sabia disso? Exu trabalha para ter queda de militarismo cego. Exu trabalha pela liberdade. Ou você acha que esses caos, essas doenças e essas pandemias não vêm do astral? Vocês não entendem as coisas sem sofrimento. Sempre foi assim. Em 2026 vem coisa pior, viu? Escreva aí. 2025 já se estreita. 2026 nós temos previsões. Sabe por quê? Porque a raça humana cada vez está pior. Ninguém quer saber de nada. Estou gravando onde os 4 elementos distribuídos de forma harmoniosa brilham. Onde Exu responde através de um pássaro, da água e do ocultar da pedra. Fiz questão de trazer isso para ver se vocês entendem que tudo que acontece na tua vida e na vida da sociedade, que é o macro e o micro, você é o micro, individualista, só olha para o seu umbigo. Mas existe um macro, um país, um mundo sofrendo junto, por seres iguais você. Que é a maioria, infelizmente. Se você não mudar o seu jeito, você não cumpre a tua missão. Você não pode mudar o meu jeito, o jeito do outro. Você só pode mudar alguma coisa em você. Sim, se você alcançar consciência, né? Mas enquanto isso, para de reclamar. Reclamar é clamar 2 vezes. Solte e trabalhe. Faça a sua parte. Tudo que ocorre, lembre-se, tem ação de Exu. E agora eu volto. Como que você trata Exu? Como que você trata Exu? É um fato para pensar, né? Você não tem nem ideia do que é Exu. Nem ideia. Eu cultuo Exu. Eu cortei uma galinha, dei um bode, acendi uma vela. Isso não é nada. Exu é transcendental. Exu não é só caminho, seu idiota. Ele é o tudo. O todo. Ele é o princípio e o fim. Por isso que ele come primeiro em todas as teogonias.
Quando eu falo, reverbera. Um assobio interno em minha alma. Meu ouvido, meus tímpanos chegam a tremer. Porque eu vejo Exu agindo na minha vida toda hora, a todo momento. E eu vou falar uma coisa para vocês. É de emocionar o coração quando nós sentimos Exu na nossa vida. Porque eu consigo enxergar o quanto egoísta nós somos. Queremos mudar a nossa vida, o nosso jeito de ser, para obter um conforto, um caminho mais suave, não é isso? Quem te disse que caminho suave leva evolução? Não há revolução sem sangue. Por isso esse texto todo. Se é que você teve paciência para chegar no fim. Fosse um TikTok lá, né? Uma porcaria lá. Você tava lá. Isso tem público para isso, né? Continua lá. Vamos ver no que tua vida muda. Continua lá. Seres inservíveis são larvas. E nós, do plano astral, nos alimentamos de larvas. Claro, Exu! Exu é Mojubai, Coritá, Metá, Okutá, Etsue, Otsue, Sangoe, Laruê, Exu é Mojubá. Eu saúdo a todos os irmãos do canal. Eu saúdo os meus irmãos em ambas as colunas. Para que tudo esteja justo e perfeito nas colunas dos maiorais. Na coluna da razão e na coluna da emoção. Na coluna do norte e na coluna do sul. Que os nossos vigilantes silenciosos, primeiro e segundo, possam instalar o seu malhete. E a ordem soberana do venerável mestre maioral feche o triângulo todo perfeito, para que no 3 eu acho 7 e no 7 eu acho 12. Inscrevam-se em nossos canais, canal Vale do Exu. Dúvidas no e-mail valedoexu777@gmail.com, valedoexu777@gmail.com. Oráculos, trabalhos, pactos, está tudo à sua disposição. Mas entenda bem que nada disso vai te mudar se você não mudar. Eu posso te ajudar, mas caminhar por você não. Uma boa tarde, eu me despeço com essa natureza maravilhosa. E eu chamo a força de quem pode mais. Que meu Pai esteja sempre presente conosco e Ele sempre estará. Etan, Lúcio. Etan, Azazel. Etan, Beuzebu, coronel de Satanás. Etan, Haures. Salve as forças do maioral.